Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 11, 11º episódio do Que você viu? Um podcast exclusivo do canal do Erd, e aqui comigo para dividir a responsabilidade de falar sobre cinema, meu querido amigo Brunão. E aí, meu lindo? Hello, ouvintes! E aí, menino Erd? E aí, homem Erd? Como é que você tá essa semana? Pô, tô meio triste com a Copa, É verdade, né? mas feliz porque eu cravei o bolão que eliminou o Brasil, então pelo menos uma felicidade eu tive, né? Pelo menos uma felicidade você teve, mas eu não tive foi nenhuma, porque eu gosto muito do Japão, como você falou na semana passada, e o Japão foi eliminado, mas eu queria que ele tivesse sido eliminado pro Brasil. E acabou que o Brasil foi eliminado pro time que tirou o Japão, e isso só me deixou mais puto. Ódio, ódio, ódio a Croácia. Duplamente Vamos ódio à Marrocos, Croácia, né? duplamente ódio a Croácia. Vamos Marrocos, vamos ser campeão. E a Copa só tristeza, Ed. Mas pelo menos hoje a gente vai falar de muita coisa legal aqui do que a gente viu nessa semana. E teremos um embate polêmico. Eu acho que os ouvintes vão gostar. E vamos começar logo essa bagaça. Esse é o que você viu. Antes de começar, lembre de seguir a gente lá no YouTube, canal do Erd. Todos os episódios são disponibilizados também lá em áudio para que você possa escutar lá no YouTube. Segue a gente no Instagram, canal do Erd. Aqui no Spotify, lembra de ir lá nas estrelinhas avaliar para que o nosso podcast fique com uma maior relevância e chegue para mais pessoas. Muito obrigado você que está aí no carro, no transporte público, lavando a louça, tomando banho, arrumando a bolsa das crianças para ir para o colégio, enfim. Você que leva a gente com vocês aí toda semana, muito obrigado pela audiência de vocês. Brunão, essa semana a gente tá se organizando aí para as coisas de final de ano, a gente tá tentando preparar uns episódios legais aí pra gente não deixar esse período de fim de ano sem um podcast. Mas hoje a gente ainda vai manter aquele episódio padrão de falar do que a gente viu na semana. E um dos filmes que a gente vai comentar sobre o mesmo filme, opiniões divergentes. Vou falar rapidinho do meu filme pra gente ir. Mas e aí, Ed? Você gosta das festividades de final de ano, Natal, Ano Novo? Cara, eu já tive mais apreço pelas festas de final de ano. Eu confesso que por questões familiares hoje eu não sou um cara tão adepto ao Natal assim, como festa, né? É bom como feriado, bom para descansar, bom para comer e tudo mais. É... Mas agora também com minha filhota pequena, talvez isso mude um pouco, porque aí eu tenho que fazer ver se ela gosta do Natal, né? Natal sempre tem aquela magia diferente, né? Que as crianças curtem muito, então é um motivo para eu fazer o Natal uma coisa legal, pelo menos por ela, assim. Mas eu já tive um apreço maior, assim, não é nada que eu deteste, eu não me considero um Grinch, que eu odeio o Natal, mas já curti mais. Cara, meu pensamento é muito parecido, porque eu não sou muito fã das festividades de fim de ano, é, das festas mesmo. Ah, também por questões familiares. Sinceramente, eu prefiro São João muito melhor. Adoro canjica. É a época do ano em que tem canjica em tudo quanto é lugar, então sempre estou comendo canjica. Mas é como tu falou, final de ano é feriado, o país, o mundo vai desacelerando, né? Então é bom para descansar, é bom para comer, é bom para, enfim, ficar em casa assistindo filme. E esse é justamente o meu ponto, porque no final do ano os streams começam a lançar os filmezinhos de Natal. Então, nessa semana eu vi um filmezinho de Natal com a patroa, mas é uma coisa que a gente sempre faz assim no fim do ano. E justamente por ser uma época em que as pessoas desaceleram para curtir as festividades, eu acho que esses filmezinhos de Natal são muito bons, porque eles são despretensiosos, então a gente consegue assistir sem prestar muita atenção
sem ficar cobrando demais do filme, e foi o que aconteceu. Essa semana eu assisti um filme com a Lindsay Lohan, desenterraram a Lindsay Lohan para fazer um filmezinho de Natal chamado Uma Quedinha de Natal. E, cara, eu acho que esse filme segue o que todo filme de final de ano segue. É um romancezinho clichê, despretensioso, como eu já havia falado. E foi um filme gostosinho de ver. Não é o tipo de filme que você tem que prestar atenção demais e cobrar demais. Se você pensar demais nesse filme, pensar em roteiro, pensar em atuação e pensar em tudo, você vai ficar frustrado. Ao invés disso, só sente o filme, senta no sofá, curte o filme e tudo mais. E esse filmezinho da Lindsay Lohan, uma sinopsezinha rápida, como eu sempre falo, é, a Lindsay Lohan interpreta uma patricinha que é filha de um dono de uma rede de hotéis, e um dia ela sai assim de hotéis em pontos para esquiar, sabe? São hotéis de esqui, assim, que você tem aquelas programações no gelo e tudo mais, os bondinhos que você sobe por uma montanha e desce de esqui e tudo mais. E nisso ela, numa dessas num passeio de esqui, ela cai, bate a cabeça numa árvore e vai parar numa pousada, assim, numa pousada pequena, totalmente diferente dos grandes hotéis que o pai dela é dono, e ela, inclusive, o pai dela queria que ela fosse meio que a diretora desses hotéis, tudo mais, cuidasse dos negócios da família, e ela vai parar numa dessas, vai parar em uma pousada que fica próximo desses hotéis, e lá talvez ela descubra um amor e descubra que a vida não é só é, os luxos dos grandes hotéis e tudo mais. Então, assim, é um filme bem gostosinho, desenterraram a Lindsay Lohan, é, é um filme de romance, totalmente despretensioso e representa muito o Natal, é um filme de Natal, né? Então, mostra as festividades, mostra uh, essa época cozy, né, que o Natal é. Então, eu recomendo, só não pense demais no filme, não fique esperando grandes atuações, não fique esperando um grande roteiro, não fique esperando muita coisa não, mas tá lá, Lindsay Lohan, ela chama assim pro filme, mas assista um filme, Uma Quedinha de Natal, tá disponível na Netflix, e despretensioso. E é engraçado, né? Porque qualquer streaming que você entrar agora, tipo, tá tipo, socado de coisas de Natal, né? Eu confesso que desses filmes de Natal que estão aí saindo, um que eu quero assistir é o do Guardiões da Galáxia de Natal, que eu vi lá que tá disponível na Disney, mas eu não parei pra ver ainda. E pra mim o melhor filme de Natal é Duro de Matar. O melhor filme de Natal já feito na história. Que isso, hein? Muito, muito Peralta de você. Mas é isso, cara. Esses filmes de Natal são muito legais, e como tu falou, tá em tudo quanto é streaming. E a gente sempre assiste, assim. Eu lembro que na Netflix lançou, tipo, no ano passado, uns dois, assim, com a Victoria Justice de uma série da Nick e tudo mais. O pessoal mais jovem vai lembrar da Victoria Justice. E aí teve um filme teve uns dois filmes, eu acho, com a Nina Dobrev, assim, de Natal, de final de ano, que é a menina de The Vampire Diaries. E, assim, esses filmes são bem despretensiosozinhos, assim, bem legaisinhos, só pra tu sentar, curtir, comer ali, tomar um vinhozinho e tomar um refrigerante, até uma cervejinha, e assistir os filmes assim tranquilo, e depois ir dormir, coloca ali 10 horas, são filmes pequenos de 1h20, 1h30, e aí você coloca, toma alguma coisa e vai dormir relaxado, tranquilo, não vai pensar demais no filme, você não vai acordar no outro filme pensando em teoria, no outro dia pensando em teoria e coisas. E é isso. Foi isso que eu assisti essa semana, e já já a gente comenta o outro. Falando de Natal, vai sair, ou já saiu e eu não vi ainda, não sei se cinema ou streaming. Eu vi que vai sair o filme com. É porque eu não vou lembrar o nome do cara, velho, que é o policial do Stranger Things lá, que ele é o Papai Noel e ele sai na porrada com a galera, tipo, eu- um filme tipo de ação com o cara que faz o xerife lá de Stranger Things, esqueci o O nome dele, Hopper, né? o Hopper, isso, e ele é o Papai Noel, tipo assim, realmente o Papai Noel, de verdade, com poderes de Papai Noel, que saiu na porrada com a galera lá pra derrotar a máfia, enfim.
E também o Neguinho fez um filme de terror, né? Que o Papai Noel é um slash. Eu não sei aonde isso, No... eu não sei aonde isso está disponível, se isso já está disponível, mas são dois notícias de dois filmes assim de Natal que eu vi que eu achei, porra, isso parece ser interessante. Podem ser filmes muito ruins assim, não assisti, mas foram duas notícias que eu vi que me chamaram muita atenção. Tá, e uma parada massa que tu falou que é super interessante, porque assim, eu vi o banner desse filme do Papai Noel com o Hopper lá de Stranger Things. E aí eu vi no cinema, né, o banner, o cartaz e tudo mais, e eu falei, cara, eu não vou pagar, eu não vou gastar ingresso para ver esse filme. E aí que entra o que eu acho que o que funciona melhor para esse final de ano. Se você tem uns streams, assista nos streams esses filmes, porque, Só como eu esperar, falei, né? não, e aquela proposta que eu falei de ser despretensioso, tu não vai pensar demais, tudo mais, mesmo que o filme seja, tipo, muito fraco, tu não vai ficar bolado. Foi um filmezinho ali de Natal e tal. Mas, agora, se tu vai no cinema, mano, tu pega fila pra pipoca, tem as crianças te tacando pipoca, como a gente já falou aqui no passado. Aí tu tá assistindo um filmezinho de Natal, tu já gastou o ingresso. E aí, tipo, tua sessão não vai ser legal. E aí, mano, tu vai ficar frustrado, porque o filme não vai ser grandes coisas, porque filme de Natal, tirando, lógico, um ou outro, não são grandes filmes, essa é a verdade. Então, é muito o que eu falei, assiste nos streaming, fica em casa, se você já paga aí, ótimo, se não, assina aí 9,90 Prime Video, que é o mais baratinho, e pega uns filmezinhos desses de Natal, não vai no cinema, não. Mano, uma dúvida assim, tipo, é, tu falou de um ou outro filme de Natal que são bons assim. Eu tentei rapidamente parar pra lembrar, mano, eu só consigo lembrar de dois filmes de Natal, tirando Eu acho que eu até sei qual é o segundo, mas vou esperar tu falar. tirando o Duro de Matar, que a gente brinca, mas que existe uma teoria de que ele é um filme de Natal, Uhum. é, que é o Esqueceram de Mim, que eu acho que é tipo o clássico dos clássicos e que é muito bom. O segundo, pra mim, velho, que é uma experiência pessoal que eu tenho que me lembra muito da minha infância, que é um herói de brinquedo, cara. Era exatamente esse que eu tava pensando. Com o Arnold Schwarzenegger, que eu fico lembrando, tipo, o desespero dele para conseguir comprar lá um Turboman pro filho dele, e no final das contas ele acaba se vestindo de Turboman, não consegue comprar o brinquedo, enfim. É um filme que me lembra muito infância, assim. E o Grinch é um filme muito de Natal, muito famoso também, por conta do Jim Carrey, mas não. Eu acho ruim o Grinch, na verdade, assim. Tu lembra de algum outro? Ou, tipo, curiosidade mesmo, assim, a gente nem planejou essa conversa. Cara, puxando de cabeça, não. E na moral que tu já puxou o que marcou minha infância também, e é o primeiro que vem na minha cabeça quando se fala em Natal, que é É. um herói de brinquedo, Stallone vestido de Turboman, lutando contra Stallone não, pô, é o contra Schwarzenegger. o Schwarzenegger, perdão, é o Schwarzenegger. Só lembro dele batalhando contra o outro cara lá pelo boneco, e assim, é o que vem na minha cabeça. Putz, mas eu acho que a gente vai ficar devendo puxar assim de cabeça o filme de É, Natal, é não difícil. é não é nem ficar devendo, não, era mesmo curiosidade, eu acho que realmente não tenha. Não, Assim, eu falo ficar devendo se a porque eu gente, quero voltar aqui e falar, tipo, ó, tem esses filmes aqui de Natal que a gente não lembrou, entendeu? Filmes bons, assim, que, tipo, que vale muito a pena assistir. A gente pode dar uma passada rápida e só falar, ó, assistam esses aqui, os nomes são esses, a gente assistiu e é legal, entendeu? é uma ideia, é uma ideia. É. Fica no ar aí pro um próximo episódio. O Natal tá chegando, né? Natal tá chegando. Vai que o Papai Noel traz isso pra vocês. O meu primeiro filme, que eu vou comentar antes da gente comentar o segundo que a gente vai debater as opiniões que foram divergentes, é um filme nacional, é um filme que eu queria muito assistir quando eu vi o trailer dele. E eu gostei muito de assistir porque ele tirou um pouco a minha expectativa de uma forma muito positiva. Eu esperava ver uma coisa porque eu fui assistir esse filme com um propósito, que é o filme 45 do Segundo Tempo, dirigido pelo Luiz Vilaça, protagonizado pelo Tony Ramos. O Tony Ramos ele interpreta um descendente de italiano muito preso nas raízes italianas da família dele, que é dono de uma cantina italiana. E ele é um cara completamente acelerado, completamente cheio de problemas. O restaurante dele tá para falir, é fechado pela vigilância sanitária.
Ele interpreta um palmeirense fanático, assim como eu sou um palmeirense fanático, então um dos motivos que me levaram até para querer ver o filme era essa questão da ligação do personagem com o Palmeiras. No meio do caos da vida dele, ele é convidado para refazer uma foto da inauguração do metrô de São Paulo, que foi uma foto que, dentro da história do filme, marcou a inauguração do metrô de São Paulo, que era uma foto dele com alguns amigos de adolescência da época de colégio. E aí, para comemorar o lançamento do metrô de São Paulo, eles chamam essas pessoas de novo, 40 anos depois, para refazer essa foto. Ele descobre que um dos amigos não está mais vivo. E ele tem ali aquele momento de reencontro, 40 anos depois, com amigos que ele não via desde a época do colégio. O que é interessante é que o filme ele aborda muitos aspectos de saudosismo, de amizade mesmo, e até de como que você pode lidar com o envelhecimento e os problemas da vida. Ele é um filme que ele aborda muito essa sensação de que a vida vai ter os seus problemas e a forma como a gente lida com eles é que vai dizer como que a gente vai sair dessas situações, né? Porque a partir de tudo isso que acontece, os problemas com o restaurante, o reencontro com os amigos, o Tony Ramos decide que ele vai se matar assim que acabar o Campeonato Brasileiro, porque ele quer esperar o Palmeiras ser campeão. Esse é o discurso dele. Dentro da história do filme, faltam 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, e ele fala: vou esperar o Palmeiras ser campeão e vou me matar, porque pelo menos eu vou morrer feliz tendo visto meu time sendo campeão. Esse é o nível de fanatismo do personagem. E os outros dois amigos dele, Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né, Ed? Fanatismo com Palmeiras. Nem conheço fanatismo. ninguém que. Não, Conheço ninguém. o fanatismo passa longe aqui. É, é mato, é mato. Os outros dois amigos dele, um deles é um advogado muito conceituado que defende políticos e que tem uma antítese que quando ele era jovem, ele era um cara de luta social, assim, um cara que fazia uma luta exatamente contra o que ele é hoje. E o outro é um padre que está em conflito com a sua religião. E é um padre que fala muito palavrão e tal, e é muito legal porque ele fala: como assim você virou padre? Você era o maior boca suja da época do colégio, e esse é o cara que virou a figura do padre, assim, é o trio de amigos. E o que é mais legal é porque em determinado momento do filme ele vira meio que um road movie, porque eles juntos decidem seguir o personagem do Tony Ramos numa viagem para o interior para poder reencontrar a menina que era o amor deles, assim, era tipo aquela menininha que todos eles eram apaixonados quando eles eram adolescentes, eles queriam ver como é que ela estava 40 anos depois. Então eles fazem essa viagem, assim. E o filme constantemente traz essa sensação de que existem muitas coisas a serem resgatadas de perspectiva de vida, né? Que por mais que você tenha o livre-arbítrio, digamos assim, de determinar o momento do fim da sua vida, existem muitos aspectos que valem a pena você sempre reconsiderar os pontos positivos. Eles estão sempre tendo conversas meio que até filosóficas, digamos assim. Tem uma cena do filme que para mim ela soou até um pouco artificial, assim, que é uma cena onde eles entram no colégio onde eles estudavam, eles vão jogar bola, só os três, assim, lembrando a época de colégio, e e eles começam a ter uma conversa misturando os conceitos do futebol com os conceitos da vida, assim, essa parte me pareceu um pouco forçado, assim, mas os núcleos individuais dos personagens é muito interessante de você acompanhar, que é o advogado, que é muito bem sucedido, mas está em crise no casamento, está se separando da esposa, descobre que o filho é homossexual, o padre que revela para eles que é virgem e não quer ser mais virgem porque ele está em crise com a religião dele, e ele tem uma oportunidade de perder a virgindade exatamente nessa viagem, e a crise individual do personagem do Tony Ramos com essa decisão dele de que, a partir do momento em que ele decidiu que ele ia se matar caso o Palmeiras fosse campeão, ele ia morrer feliz, e caso o Palmeiras perdesse o campeonato, ele ia se matar triste, ele começa a se sentir uma pessoa muito mais leve e ele começa a enxergar as coisas de outra forma, assim. Então,
eu fui ver o filme esperando ver mais Palmeiras, digamos assim, né? Então, o que é positivo no filme é justamente isso, porque ele acaba não sendo um filme de nicho. Ele acaba não sendo um filme feito para palmeirenses assistirem, porque o que tem de futebol relacionado ao Palmeiras é muito pouco, é quase nada, assim. É o Tony Ramos, palmeirense, e o fato do diretor o Luiz Vilaça ser um palmeirense, assim, a Denise Fraga, que tá no filme, que é a esposa do Luiz Vilaça, ela também é palmeirense. Então, assim, é isso que tem de Palmeiras, assim. E é muito interessante ver que o Tony Ramos atua de uma forma, assim, espetacular no filme. Ele faz um descendente italiano raiz, assim, um palmeirense absurdamente fanático, mesmo ele sendo um São Paulino na vida real. Então, assim, é incrível, assim. O filme, ele gera uma sensação saudosista muito boa, assim. E me pegando, vendo, assim, um trio de amigos lá com seus 50, 60 anos ali, mais ou menos, que eles devem ter, me fez até lembrar, tipo, eu não sou um cara quarentão ainda, mas eu tenho meus 34 anos, e me fez lembrar, tipo, da minha época de colégio, assim, tipo, dos amigos que eu tinha e eu não vejo mais hoje. E se eu reencontrasse essas pessoas, quem são essas pessoas hoje, né? E constantemente eles se questionam se a época que eles viveram na adolescência foi a melhor época da vida deles. E aí eles entram nessa discussão várias vezes no filme. E o filme traz a mensagem, no final das contas, que não importa qual foi o melhor momento, o que tá pra vir ainda tem muito a agregar pra vida, assim, saca? É um filme muito good vibes, apesar de falar sobre uma decisão de suicídio, ele é um filme muito good vibes, ele é um filme muito positivo. E talvez o único ponto negativo, digamos assim, entre aspas, do filme, é que ele nunca se aprofunda muito nas questões em que ele propõe. Quando eles vão falar sobre idade, ele é superficial. Quando eles vão falar sobre suicídio, ele é superficial. Quando eles vão falar sobre amizade, ele é razoavelmente superficial. Então ele tem sempre. Ele aborda tudo sem se aprofundar em nada. E a grande força do filme tá na interação do trio, extremamente bem interpretado pelo Tony Ramos, pelo Cássio Gabos Mendes, pelo Ari França. Tem a Denise Fraga também no filme, que faz uma participação, uma ponta, ela não aparece tanto assim no filme. Tem até a Luísa Cardoso, que é quem faz essa esse amor de adolescência deles que eles vão reencontrar. Então, assim, é um filme muito legal de ver. Quando chegar nos streamings de maneira mais fria, é um filme nacional que eu recomendo. Um bom filme nacional, um filme leve, um filme super divertido. E que se você é corintiano, se você é santista, se você é flamenguista, se você é São Paulino, pode assistir tranquilamente, que não é um filme que coloca o Palmeiras de uma maneira predominante no filme. Vamos falar agora de um filme polêmico. É um filme de terror, que é o nicho do Brunão, é a área de especialidade do Brunão. E foi muito interessante porque eu quis assistir esse filme, porque eu tinha visto alguns comentários muito positivos sobre o segundo filme do universo desse filme que saiu. E o Brunão virou pra mim e falou: eu assisti. Assiste ele e a gente comenta no podcast depois, porque eu tenho uma opinião X sobre esse filme e eu quero que a gente discuta. E a gente está falando do filme X, A Marca da Morte, dirigido por Ty West. Vai lá, Brunão. Não, eu quero que tu comece, mas eu Quer achei que... massa a opinião X X, você curtiu, né? sobre o filme X. Pô, então vamos lá. Mas eu quero que tu fale porque eu tô muito curioso sobre o que tu vai comentar sobre ele. Quando eu terminei de assistir o filme, no outro dia de manhã, eu mandei um áudio pro Brunão. Falei, mano, eu tô muito Sim. ansioso pra gente gravar, porque realmente vão ser opiniões distintas. X, A Marca da Morte, como eu falei, é um filme dirigido pelo Ty West. Ele tá, ele tá disponível para alugar no Prime Video, assim, se você quiser ter acesso ao filme, dá para alugar por dentro do Prime Video, se não me engano, ele tá R$ 12, alguma coisa assim, o aluguel do filme. Ele é um filme produzido pela A24, que é uma produtora aí que erra pouco, tem alguns erros, mas erra pouco.
Eu não acho, já começo falando que eu não acho que é um filme para todo mundo, tá? Ele é um filme que tem seu público. Ed, desculpa te interromper, mas eu só queria já deixar um disclaimer aqui, que eu acho que é importante a gente comentar esse filme com spoilers, tá? Então, se solta aí. Perfeito. É, já é um filme que saiu tem um tempinho. A gente já comentou aqui que spoiler é atemporal, mas para comentar esse filme, a gente vai precisar dar spoilers, porque eu quero comentar ele mais a fundo para Fechado. expor melhor os meus pontos. Então, vai nessa, full spoilers aí. Fechado. Deixa eu dar a sinopse do filme. O filme ele traz a história de um grupo de jovens ali, um grupo de pessoas que eles viajam para uma fazenda para produzir um filme adulto, né? Digamos assim. Eles querem fazer um filme de sacanagem, mas um filme de sacanagem sério, né? Eles estão ali no final da década de 79, se não me engano, né? Tem até um lettering gigantesco pintado com a bandeira dos Estados Unidos, que eu achei muito brega aquilo quando eu vi. Aparece 1979 com as cores da bandeira dos Estados Unidos assim, feião. E o objetivo dessa galera é fazer um filme sério, um filme de sacanagem sério, numa fazenda, que eles alugam, que o cara lá alugou. E quando eles chegam lá, eles são recebidos por um casal de idosos muito bizarro, e o filme se estabelece meio que nesse contexto, assim. O Brunão vai ficar muito puto com o que eu vou falar aqui, mas é exatamente para mim a sensação que eu tive. Porque para mim o filme ele tenta emular uma versão sexualizada do Massacre da Serra Elétrica, com alguns efeitos práticos muito bons. As atuações para mim elas são excelentes, elas são dignas de filme A e não de filmes B de terror, né? E ele quebra alguns paradigmas desses dirty movies, né? Mesmo que ele use algumas batidas que são características de filmes de terror tradicionais, ele quebra esses paradigmas meio que para situar o espectador de uma experiência completamente diferente do que a gente está acostumado quando a gente já viu um filme de terror de slasher, digamos assim, né? Que são às vezes mortes gratuitas cometidas por algum sociopata sem propósito, ou sem desenvolvimentos narrativos que sejam interessantes, né? Eu acho que tecnicamente o filme ele é incrível. A cena de abertura, para mim, ela já me pegou, porque ela cria um efeito visual setentista, assim, de um filme gravado em Super 8, como se a cena fosse quadrada, só que ele usa a porta do local onde ele está usando como moldura, e depois ele vem com o movimento de câmera e a cena se abre, porque ele está dentro da casa no escuro, depois a câmera se abre e é como se o cinema meio que se abrisse, assim, né? Eu achei esse movimento de câmera muito legal. E a outra cena que me pegou muito, assim, é um plano aéreo que ele faz numa cena num lago, onde a personagem da Mia Goth está nadando, e um crocodilo começa a vir atrás dela, assim, como se ele fosse perseguir ela, assim, e a cena cria meio que uma tensão, tipo, que, cara, me fez relembrar algumas cenas de Tubarão, assim, saca? Tipo, o tubarão chegando para pegar o personagem e o crocodilo atrás dela vai chegar, vai chegar, vai chegar. E uma coisa que eu vi, que eu achei legal, é que a empresa que fez os efeitos práticos do X é a mesma empresa que fez os efeitos práticos dos filmes do Senhor dos Anéis, assim. Porque o filme realmente ele tem efeitos práticos muito, muito. Que eu falei, caraca, isso aqui tá muito bem feito, mano. A maquiagem dos dois idosos, para mim, é o que mais me incomoda. Claramente, para mim, são duas pessoas jovens dentro de uma roupa de borracha. Isso dá pra ver, tipo assim, na primeira vez que você vê os caras, você vê que não são atores idosos. Isso me incomodou um tanto, assim, né? Talvez tenha um propósito. Eu não assisti o segundo filme, né, que é o Pearl, que inclusive traz a história de um dos personagens que está nesse filme, mas me incomodou um pouco ver eles meio borrachados, assim. Como eu falei da história, ela tem várias batidas que são clichês, o roteiro ele é muito simples, né, e tem muitos clichês do gênero, só que ele é um terror que ele revive um subgênero que eu achei muito legal, que era um subgênero que era muito utilizado na década de 50, que não era nem utilizado tanto no terror, era usado muito em filmes de drama, que servia muito como uma crítica ao preconceito de idade na Hollywood de ouro ali, né? Tipo, filmes como o que aconteceu com Baby Jane, ou até o Louco Obsessão, que eram tipo personagens mais velhas ou personagens idosas que eram sempre colocadas como as malucas, como as loucas, assim. E eles começaram a usar isso como uma força narrativa do filme. Então, tipo assim,
mulher só tem papel para ser donzela ou mãe ou velha, então vamos colocar essas mulheres em papéis de donzelas, mães ou velhas, só que psicopatas ou malucas ou de uma forma desproporcional, assim. Então, a gente tem isso aqui. E isso é muito legal, assim. Porque o slasher aqui, ela aqui é já que a gente vai falar com spoiler, que é a velha, muito louca e tarada, ela não, ela não é uma assassina em série descontrolada gratuitamente, né? Ela mata, ela faz as suas vítimas quando essas pessoas não meio que obedecem as regras que são situadas no mundo dela ali, né? Que foram estabelecidas dentro daquele universo, porque ela não sai do local onde ela está para cometer os crimes. Essas pessoas é que meio que vão pro universo dela e o gatilho dessa vontade dela de matar vem a partir do momento em que o ego dela é ferido, né? A velhice dela é atacada, a falta de viabilidade sexual que ela quer se torna um gatilho pessoal dela, porque ela tá lá andando no estabelecimento dela, na fazenda dela, ela vê a galera fazendo um filme de sacanagem e aquilo acende nela desejo de uma coisa que ela não tem mais. E a figura idosa dela traz para os personagens, para todos os personagens, uma sensação de incapacidade até de que ela é uma pessoa inofensiva, né? Porque as pessoas chegam sempre muito perto dela, assim, sem imaginar o que ela pode fazer, ou às vezes menosprezando o fato dela e do outro senhorzinho serem idosos. E eu acho que esse é um ponto forte do filme, né? O fato dos personagens jovens estarem sempre destratando e se colocando de maneira superior ao casal dos idosos, né? E é muito legal também porque o filme ele também serve como uma crítica social a esse desejo obsessivo de uma soberania da geração tecnológica que a gente tem hoje, em contraponto às gerações mais antigas, né? Como se as pessoas mais velhas não tivessem nem espaço nem utilidade na nossa sociedade, assim. Para um filme de terror, as atuações elas são não todas, mas eu acho que duas especificamente são soberbas, que é a Mia Goth e a Jenna Ortega. A Mia Goth, para mim, ela tá incrível. Ela faz as duas personagens, ela faz tanto a protagonista, que é a Maxine, quanto a velha, a Pearl, e ela traz uma Sissy Spacek, assim, tipo, lá de Carrie a Estranha, os trejeitos de Carrie a Estranha quando ela faz a velha. Domina o filme de um jeito, assim, que pra mim é indescritível, assim, né? A figura, o contraponto da figura sexualmente atraente que ela é e que detém o poder das decisões em relação à sua própria sexualidade é o contrário da figura grotesca da velha, né, que quer buscar satisfazer os desejos sexuais dela de qualquer forma com alguém que chega ali na fazenda. E a Jenna Ortega, cara, pra mim a Jenna Ortega, eu não terminei de ver Wandinha ainda. Ela já tinha chamado a minha atenção na segunda temporada de You, quando eu assisti, que foi quando eu tive o primeiro contato com ela como atriz. Em Wandinha, nos 5 episódios que eu vi até então, ela é magnética. É assim, tipo, não dá vontade de parar de assistir essa menina, e aqui ela tá magnética pra mim também, saca? Ela interpreta uma estrela no ninho ali, né? Ela parece ser a pessoa que tá no lugar errado, na hora errada, só que o ambiente faz com que ela queira transgredir as próprias regras, né? E ultrapassar os próprios limites, assim. Ela tem um jeito mais sério, mais centrado. Ela é a namorada do cara que vai filmar, então ela tá no meio de pessoas que estão fazendo um filme adulto e ela é a mais puritana dentre eles. Em determinado momento, ela decide que ela quer participar daquilo. Ela fala, beleza, então, tipo, eu quero gravar uma cena no filme. E essa atitude dela é o que é o motor narrativo para que outras, que a história ande, digamos assim, né? Ela é uma das melhores personagens do filme, assim, junto com a Mia Goth, né? E mais pra mim, o grande ponto central desse filme, assim, que faz o filme ser um filme espetacular, é uma metalinguagem que existe no filme, né? Porque eles passam constantemente falando que eles querem fazer um filme de terror sério e as pessoas que Filme estão de participando. sacanagem. Um filme de sacanagem sério. Falei errado. Um filme de sacanagem sério. E as pessoas que estão participando do filme falam, mano, foda-se pra isso. Eles só querem ver. Eles só vão querer ver o sexo. Enquanto o cara e o cara que estão filmando estão preocupados em fazer um filme diferenciado,
a galera que tá participando fala assim, cara, eles só querem ver o sexo. Então, quando você vê um filme de terror com base sexualizada, produzido pela A24, faz você, a gente como cinéfilo, como espectador, ter o entendimento, tipo assim, porra, eu vou assistir um filme diferente, um filme mais bem produzido, porque é o dedo da A24, não vai ser só um filme B com cenas de sexo num filme de terror. Então, essa metalinguagem, ela traz um pouco de uma sensação de que extrapola e passa a ser até mesmo que uma crítica, assim, né? De que as pessoas vão querer ver o filme só pelas cenas de sexo, sei lá, só pra ver a Mia Goth pelada, por exemplo. E tem quem vai sentar realmente na TV ou na tela do cinema só pra ver um filme de terror simples, assim, que cumpra determinadas expectativas, mas pra mim, o X ele mistura tensão, mortes muito divertidas, é um filme brutal, com muito sangue. Eu acho que os personagens são realmente muito sólidos. E por fim, ele não só oferece, não só entrega um dos melhores filmes do gênero de terror que eu vi nos últimos anos, mas está na minha lista dos melhores filmes no geral de 2022. Vai lá, Bruno. Que loucura, cara. Que loucura. Eu discordo muito do Ed. Eu assisti esse filme tem um tempo. Eu assisti na época que ele saiu no cinema, então não tá tão fresco na minha memória. Já quero adiantar que eu achei o filme horrível e eu queria que ele tivesse mais fresco na minha memória, até para eu poder tirar absolutamente tudo que eu não gostei do filme, assim, coisas que me irritaram, mas como tem muita coisa que me irritou, eu acho que dá para eu puxar de cabeça. Eu quero começar concordando com o Ed em 2 pontos para depois tacar o pau. Eu acho que os atores são realmente bons. Tem menina de. Tem uma das atrizes que vai fazer parte do filme de sacanagem. Ela é de Pitch Perfect. Ela é bem famosa, assim. O cara que é o diretor do filme e o cameraman são atores bem famosos. Todo mundo é famoso, tirando a, a Mia, como é que é o nome dela? Mia, o que, Ed? Perdão? Mia Goth. A Mia Goth, ela, pelo que eu vi, ela é uma atriz em ascensão e, assim, ela atua muito bem mesmo, assim como a Jenna Ortega, e o elenco é bom. Outra coisa que eu até achei que podia ser loucura minha, que, como eu sempre falo aqui no podcast, o Ed é o cara mais técnico, o cara que vai captar e vai absorver tudo que tem na fotografia e tudo mais, e foi, acho que, como eu falei das atuações, não é que eu gostei das atuações, mas os atores são bons, mas a única coisa que eu gostei no filme, que eu percebi assim que o filme começa, é essa tentativa de emular o Massacre da Serra Elétrica. Eu achei que eu tava louco. Eu falei, mano, não. Eu falo tanto do Massacre da Serra Elétrica, que o clássicozão lá mesmo, que o povo vai achar que, pô, que eu só assisti o Massacre da Serra Elétrica e tudo mais, mas é um filme que eu gosto bastante, é um filme importante, assim, pro terror. E esse filme realmente ele começa emulando assim uma câmera antiga. Você vê até tipo aqueles pontinhos de queimado assim que você vê na tela dos filmes mais antigos e é um negócio muito legal, é uma fotografia muito legal. É a única coisa legal da droga desse filme. Mas vamos lá. Eu não gostei porque assim, eu discordo do Ed, eu não acho o filme original em nada. Eu quero começar falando das mortes, que eu, além de achar clichê, eu acho elas nada a ver. E por isso que eu falei que a gente precisava comentar de spoiler, porque o filme tem essa proposta diferente. Concordo com o Ed que você trazer dois velhos para assassinar as pessoas, porque são dois velhos, a velha é a principal, assim, mas o marido dela, ele também mata. E, assim, para mim, as mortes são muito bestas. Como o Ed falou, a Mia Goth tem uma hora que ela tá nadando no rio, tem um plano em cima que mostra um, um jacaré, enfim. E aí que ela não morre pro jacaré. Depois, o que acontece? Morre essa outra personagem, a que eu falei de Pitch Perfect, a atriz, e o jacaré meio que pula da água e pega ela praticamente, e é um CG tipo muito bizarro, e eu acho uma morte muito sem criatividade, porque isso só me lembra tipo Pânico no Lago, que é um filme sobre é, um jacaré gigante e tudo mais. Se eu não me engano, é o Pânico no Lago, mas tem um filme com um jacaré gigante matando as pessoas, tudo, mas assim como tem de cobra gigante, anaconda e os carai e tudo.
E eu acho as mortes muito sem criatividade. Assim, você tem 5 pessoas envolvidas no filme de sacanagem, no filme pornô, é o que eles querem fazer. E todas as mortes são muito clichês e muito sem graças. Primeiro, uma morre por jacaré de CG mal feito. No plano que o Ed falou da Mia Goff, o plano de cima, que eles não mostram direito de jacaré, é um efeito prático. Me parece muito efeito prático. Mas quando ele vai assassinar outra personagem, é um CG muito zoado, não é legal, é uma morte absurda até assim. Para mim, o filme tá indo mais pro trash, porque são umas situações meio nada a ver. Aí tem um outro personagem que o velho só chega e dá um tiro nele. Ele chega e dá um tiro no personagem. Eu falei, é sério que ele morreu por um tiro? E aí que eu falei, bom, eu tenho que entender como é que eu vou absorver esse terror, beleza. Aí eu fui encaixando ele fui marcando as caixinhas do que esse filme era. Tem um personagem doido matando as pessoas. É Slash. A gente já encaixa aí. E aí, o que tem em filme Slash que a gente adora ver? Mortes criativas. Por quê? Mesmo o Ed falando que o roteiro é inteligente por brincar com essa metalinguagem do pornô, eu acho que no final ela não funciona, porque mesmo que eles tenham tido a intenção de ter essa metalinguagem de colocar um pornô tipo, a gente sabe que a gente está fazendo um filme de terror com pornô, mostrando peitinho, mostrando o corpo das pessoas e tudo mais, que é o clichêzão do terror. Mesmo que eles tenham essa metalinguagem, eles caem nesse problema, porque muita gente vai chegar e eu conversei com várias pessoas que é o quê? Pô, o que você achou do X? É aquele filme que se baseia muito, ou melhor, que pesadamente se segura nas atrizes ficando nua e sendo um filme meio que pornô e caindo em tudo clichê de terror. Eu falei, é esse filme, mano. É esse filme que apela pro sexo. Então, mesmo que tenha a metalinguagem e as pessoas podem até entender, não é como se não é como se o filme não caísse nesse problema. Para mim é um problema, porque o filme é tão sexualizado e como o Ed falou, eles estão filmando um filme de sacanagem dentro, um filme de pornô dentro desse filme de terror, você acaba uh, caindo nos clichês do terror, como eu tava falando. Mas voltando na questão do slasher, tem que ter morte criativa. E para mim as mortes são todas clichês e todas clichês e muito sem graça. Um morre por um crocodilo de CG horrível, aí o velho vem e mata um personagem alto, forte, atlético e tudo mais, com um tiro, assim, eu falei, pô, que morte nada a ver. Aí a outra, que aí o Ed até falou que a Pearl, que é a velha, que não mata ninguém, ela só tá andando ali e não sei o quê. Não acho, porque no filme tem mostrando que no passado aquilo já aconteceu várias vezes, que assim, a velha tem um problema com ela não ser desejado mais pelo marido dela, e o marido dela não transa mais com ela. Mas é porque ele é velho, os dois são velhos e o filme até brinca com isso de causar essa ânsia nos espectadores, que é tipo assim, velho, gente transando, gente velha transando, que bizarro, a gente não quer ver isso. E aí que ela mata as pessoas assim, porque o velho não deseja mais ela, e ela vai tentar transar com o povo, e o povo não vai transar com a velha. E aí ela fica puta e mata o pessoal. Só que eu acho muito, muito difícil de aceitar isso e fazer essa suspensão de descrença de que essa velha consegue matar as pessoas, porque ela é uma velha tão caquética que eu não acredito que ela conseguiria levantar uma faca. Mas não, ela tá lá tipo, onde o pessoal tá filmando o pornô, fica tipo numa cabana afastada do casarão principal. Essa velha anda pra caramba, chega lá nessa casa, deita do lado de uma das personagens e causa o terror. Deita em cima dela assim, tenta meio que transar com ela e causa o terror. E a mulher quase morre pra velha, uma velha caquética, que eu não sei nem como é que ela é, teve estamina, eu tava fôlego para chegar lá no onde o povo tá filmando. E ela deita do lado e ela quase mata a mulher. Como é que essa mulher tem força? Então, assim, eu achei muito Não, pô, né, problemático. nessa cena ela não tenta matar a mulher, não, pô. Não, não, tipo, não, beleza, ela tá em cima dela e tudo Ela, mais, mas ela, a ela menina se tá, assusta e cai. ela tá, tipo, acariciando a Maxine lá. Ela, tipo, deita na cama e fica, tipo, fazendo carinho nela, sacou? Então, só que. E a Não, eu Maxine não se, falo que ela tenta e a matar. Maxine, ela se assusta e grita, tipo, essa velha tava pegando em mim e tal. E ela sai, tipo, dos Então, passinhos ela assim, tic, 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 levanta. tic, 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 do
na Sim, ela corridinha. levanta toda desesperada e tudo mais. Mas aí voltando na questão Mas é tipo assim, ela levanta e a menina meio que tem uma dificuldade ali de saída de perto da velha. E não é só isso. Aí tem uma outra morte que é assim, um cara, é, se eu não me engano, a velha consegue cortar ele, ele sai correndo, aí ele pisa num prego. Ele anda descalço, ele pisa num prego. Eu falei, puta que me pariu, velho. O cara pisou num prego. E aí ele fica meio que mancando. Aí ele entra Ele pisa no prego antes da velha aparecer em cena. Ele tá tipo, Não, ele tá tipo, mas ele procurando tá o cara e correndo, assim. não, ele tá procurando o moleque que sumiu lá, o cameraman. Não, beleza, ele E pisa no aí o prego, mas prego esse não tá é o lá e problema. ele pisa no prego, ridiculamente, assim. Mas, Clichê assim, esse total. não é o problema, é um clichê. Esse não é o problema, porque assim, você tem um personagem homem forte e vamos pensar como que a gente vai deixar ele com uma desvantagem em relação à véia. Aí beleza, ele pisa num prego, e o Red tem razão, ele realmente pisa antes de, ela não tá perseguindo ele nem nada do tipo. Mas ele pisa no prego, aí ele entra num barn, como é que é onde fica os feno e tal, Ele tá no esqueci. celeiro, ele tá no celeiro. No celeiro. Aí no celeiro, aí ele meio que ouviu um barulho fora do celeiro. Ele viu que alguma coisa estava acontecendo, assim. Se eu não me engano, não sei se ele vê alguém morto e aí ele começa a procurar a menina, ele entra no celeiro. Aí ele vai olhar num buraco. Num buraco, assim, é coisa idiota de filme de terror, que você olha num buraco e o que acontece? Algo atravessa a cabeça dele. E eu falei, mano, caralho, não vai ter nenhuma porra de uma morte com criatividade nesse filme? Inacreditável. E pior que tem uma. No final do filme, a personagem da Mia Goth, ela é a única que sobrevive. Antes disso, tem o cameraman, ele vai tentar ir embora, assim, de onde eles estão filmando, e a véia chega perto dele e fica, ai, meio que seduzindo ele e tal, e aí o Ed já cantou a pedra sobre isso, que a véia meio que se aproveita de que ninguém imagina que ela vai fazer algo, ela chega perto desse cara assim, dá umas facadas nele e tudo mais, e ele morre, cai no chão e ela começa a transar com ele. É uma cena interessante, tipo, é diferente, assim, do terror. É a única que eu falo, tipo, beleza, essa aqui é ok, diferente, mas mesmo assim ainda eu acho muito difícil aceitar, porque, como eu falei, é uma velha caquética que não deveria nem ter força para esfaquear um homem, e ela esfaqueia ele muito e mata ele. Tudo bem que ele é meio magro, esguio e tudo mais, mas mesmo assim é muito difícil de aceitar. E, como eu falei, o filme não tá tão fresco na minha memória, por isso que o Ed tá me ajudando. Não lembro como a Jenna Ortega morre, mas ela morre assim. E. Eu vou comentar as mortes depois, que eu tenho um contra-argumento só pra poder meio que balancear um pouco essa tua opinião, mas eu falo já já. Tá bem. E aí que você tem a Mia Goth no final, que ela, tipo, pega uma escopeta. é, tem a morte do velho, ele vai tentar transar com a mulher e ele morre de um infarto, assim. Velho, achei muito bizarro, muito nada a ver. E no final a Mia Goth mata a véia com um tiro assim de escopeta, a véia meio que voa, aí eu até falei, diferente, vamos colocar até um Tarantino aí com às vezes a geração que ele faz de gente voando com tiro, principalmente em Django, né? Ou só em Django. Foi uma coisa que eu achei legal, assim. Mas de resto, eu saí assim achando que era o pior filme do ano e nada ia superar e até agora nada superou. Eu não acho o filme original em nada, mesmo que tente colocar dois velhos fazendo as coisas, eu acho que já tem coisas no passado que funcionam melhor, como um filme que é até recente, que é A Visita, que duas crianças vão visitar assim os avós. Eu acho um filme muito mais interessante, de dois velhos loucos assim numa casa ficando pelado igualzinho esse filme assim. E é do E Shyamalan. e é do Shyamalan. E eu acho o filme muito massa, assim, a visita e tem uma atmosfera totalmente diferente. E, cara, eu saí muito decepcionado desse filme. Eu não acho que ele é inovativo em nada, assim, criativo em nada e inovador. Ele não é, sabe? E, como eu falei, eu quis colocar ele, encaixar ele no Slash e beleza, pensar, vai ser um assassino matando as pessoas, vamos ver se as mortes são criativas, mas não são. E era a única coisa que eu esperava do filme, porque mesmo eles tentando fazer essa metalinguagem, como o Ed falou e como eu comentei, o- é simplesmente só na minha opinião, uma desculpinha para mostrar as atrizes nuas
os atores seminus e tudo mais, claro, né? E é uma desculpinha, e aí eles chegam e falam, não, tem essa, para mim tem essa certa arrogância de não, nós somos diferentes, nós estamos fazendo diferente. Na verdade, é um subtexto de uma crítica aos filmes de terror que usam a super sexualidade, sei lá, a super Hipersexualização. hipersexualização, exatamente, obrigado. Nós somos diferentes, nós não estamos hipersexualizando nossas atrizes, nós só estamos fazendo uma metalinguagem de um filme de pornô dentro do filme de terror. E, cara, não é isso. Na moral, eles podem ter tido essa intenção, mas eu não acho que as pessoas vão absorver assim, eu não absorvi assim, ainda bem que o respeito que o Ed absorveu assim, com certeza, mas Eu não absorvi dessa forma, eu vou explicar de novo depois. não tá bom. Mas eu acho que é só uma desculpinha para realmente mostrar o pessoal nu transando e cair naquela de filme de terror clichê que se você transa, você vai morrer. E, e é isso. E sobre, agora comentando rapidinho sobre a Pearl, que eu já falei demais, que o Ed falou que ela não é só uma assassina e tal, por ser. A gente já comentou aqui no passado sobre os slashes, Michael Myers e outros, e realmente eles. Você pega o Michael Myers, apesar de ele ter essa atmosfera de ser misterioso e a gente gostar disso, eu acho que isso é que contribui para ele. A gente não entender muito bem, sabe? O povo até fala que ele é um mal encarnado e tudo mais, mas é não entender muito bem quais são as motivações. E você tem isso também com outros slashes. No próprio Sexta-feira 13, no primeiro filme não é o Jason que mata, é a mãe dele a motivação dela é que o filho dela foi negligenciado no passado, no campo lá, e ela sai matando o pessoal e tudo mais, e é muito interessante, porque no final é um plot twist que é algo novo, mesmo naquela época lá, e a gente não viu muita coisa depois disso nesse sentido. Só que eu não achei original a velha matando as pessoas e não acho que a motivação dela seja algo diferente dela. Ela mata as pessoas por uma maneira, porque, sei lá, de uma maneira sexual, porque ela não tem sexo e tudo mais, porque, de novo, eu acho que por ela já ter feito isso no passado, e no filme tem até cenas que indicam que o marido dela sempre a cobertou e que eles mataram mais pessoas justamente por essa compulsão dela, não, mesmo que ela tenha essa motivação sexual, isso ainda é loucura, isso ainda é doidice, é uma parada que a psicologia pode até explicar, mas isso não, para mim não tem muito espaço no filme, porque ela cai sobre os outros Slash, que é uns bichos doidos que ninguém entende a motivação e não é nada novo para mim. Mesmo que seja só algo sexual, que é diferente dos outros, que tipo, eu tô matando porque negligenciaram meu filho. Eu tô matando porque eu sou doido psicologicamente. A gente já viu, ela é só doida psicologicamente. A motivação sexual dela não é nada diferente, porque para mim cai sobre um problema psicológico que, tipo assim, já abordaram no passado. Então, para mim, nada novo. O filme não é criativo, para mim, ele abusa da questão sexual e mesmo que eles tenham a intenção de ter tido um subtexto ou alguma coisa, não é algo que transpareceu para alguns espectadores que eu comentei, principalmente para mim. E eu acho que nada funciona nesse filme. Eu saí muito decepcionado e eu acho que até agora é o pior filme do ano, assim, um dos piores filmes que eu já assisti. Só para trazer essa questão do ponto de vista da metalinguagem, eu não quis dizer que a metalinguagem ela existe para criticar o gênero do terror, mas sim as pessoas que vão para uma experiência de um filme de terror. Então, por exemplo, ele meio que critica os próprios espectadores, digamos assim, entre aspas. Quem, conhecendo o universo da A24, que é uma produtora mais conceituada no meio dos cinéfilos, dos filmes cults e blá blá blá, as pessoas vão assistir um filme de terror da A24 esperando o quê? Um Midsommar, uma Bruxa, um Farol, que são uns slow movies, certo? E quando você chega lá, o que que você assiste? Um filme de terror que hipersexualiza as suas protagonistas femininas, dentro de uma produtora que não, teoricamente, não investiria nisso. Eu acho que a metalinguagem,
a crítica que o Ty West quer fazer é mais ou menos com isso. Então, tipo, dentro do filme, as pessoas estão querendo fazer um pornô sério, e quando você vai assistir o filme, na verdade, ele só tá replicando o que automaticamente poderia ser uma crítica, entendeu? Então, eu acho que ela funciona dentro desse ciclo, assim, foi essa a sensação que eu tive quando eu assisti, assim, que me veio na cabeça. Isso, assim, tipo, a 24 produzindo um massacre da Serra Elétrica, por exemplo, sacou? É mais ou menos isso. Nesse aspecto, falei. Não, eu entendi o que tu falou, que é como se ele usasse o filme pornô dentro do filme para indicar que ele estaria fazendo um filme diferente, que é assim, eu tô fazendo um filme pornô que é sobre a história, não é sobre o sexo, gente. E aí, que é justamente ele tenta transparecer isso pro terror que ele fez, que é o quê? Gente, esse filme aqui, ele não é um filme da 24 que vocês estão esperando, mas ele é sim um filme diferente, que olha só como eu fui esperto, como eu coloquei um terror, um pornô lá dentro para mostrar que, na verdade, é, todo o terror segue mesmo a batida e eu vou, na verdade, quebrar sua expectativa como um filme diferente da de 24. O que eu tô falando, tipo assim, eu entendo que pode ter sido a intenção dele, provavelmente foi a intenção dele, mas mesmo sendo essa a intenção, ele não foge dessas batidas que a gente já falou. Ainda é um filme de slash com hipersexualização, cenas de sexo e mortes que, enfim, causadas por um doido. Essa é a fórmula básica do slasher. E ele não foge disso mesmo, ele tendo essa crítica social foda, olha o que eu fiz, eu fui um genial. Tá vendo? Eu acho que na concepção tem essa arrogância, tem essa prepotência de tipo, estou fazendo algo genial. Estou colocando um pornô dentro do filme, mas na verdade esse pornô é uma mensagem, é um subtexto de, na verdade, é um filme de terror sério, diferente, mas na verdade não é, e na moral que, como eu falei, cai no gênero do slash, risca todas as cartinhas e tem essa prepotência e, na verdade, você não muda a sua visão do filme, porque para mim, eu entendo que as pessoas conseguem, entendendo esse subtexto, possa chegar e falar, uau, ele foi genial, olha só a mensagem que ele quis passar com esse filme. Mas não é, mano, ele só queria fazer um filme de uma véia doida matando o povo. É isso. E aí foi assim que eu vi ele. É uma véia doida, um slasher, matando o povo. As mortes não são criativas, não é nada muito novo. Tem o sexo lá, mesmo que ele tente esse contexto genioso, genial, e não achei genial. O velho, ele contradiz a Maxine, porque assim, você tem esses dois personagens com a idade avançada e o velho, pelo menos ao meu ver, o roteiro entende que o roteiro sabe que essas pessoas teoricamente não deveriam ter força para fazer mais nada, a não ser ficar sentado numa cadeira de balanço. Mas não, o velho ainda anda super com dificuldade e tudo mais, mas ele mata e ele anda com a arma o tempo todo. Tudo que ele vai fazer é com a arma, porque ele sabe que ele não tem força para subjugar ninguém, entendeu? Então eu tenho muito problema com a Pearl, com a velha, e acho que o próprio filme se contradiz porque o velho ele mata o personagem mais forte assim do filme, fisicamente falando, e com a arma. Ele coloca a arma no peito do cara e atira, e eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Me dá uma morte criativa, fala, coloca ele pelo menos para atirar no, sei lá, velho, no pênis do cara, já que o cara tá fazendo um pornô e ele não faz isso, e eu fico tipo, ah, que merda. Essa questão das mortes eu acho interessante, assim, porque eu enxerguei de uma outra forma, assim. Concordo absurdamente com você de que não existe nenhuma inventividade em nenhuma das mortes. Mas aí, quando eu tava assistindo o filme, eu acho que a forma que eles matam as pessoas é a única forma possível dos velhos conseguir matar alguém. Porque quando você pensa em Michael Myers, Jason, Fred Krueger, as mortes inventivas que eles têm, muitas das vezes são baseadas até em força física, assim, né? Que É verdade. os velhos não vão ter. Então, assim, o velho, ele tem o subtexto militar dele, que para mim justifica o fato dele ter uma arma que é uma espingardona, tipo de fazenda mesmo, e justificar o fato dele saber utilizar aquela arma sem se ferir usando aquela arma. A velha,
ela mata fisicamente o primeiro personagem, que é o cameraman, que Uhum. ele está muito próximo dela, ele acha que ela tá passando mal, que ela tá tendo um problema, ele meio que fica até assustado porque ela começa a acariciar ele e ele fica sem reação. E ele distrata a velha, e a velha, tipo, ela tá com uma faquinha muito pequena, velho. Ela não tá com um facão do Jason, ela tá, tipo, com uma parada pontuda. E ela, tipo, acerta a garganta dele, tipo, o pescoço dele, tipo, a jugular dele. E depois ela vai lentamente, devagarzinho lá, depois que ele cai, e ela começa a esfaquear ele até, tipo, abrir a cabeça dele, né? E aí, enquanto ele meio que esfaqueia a cabeça dele, que o cara já tá caído no chão, ela meio que, tipo, se esfrega nele ali, e depois ela tem aquela cena que ela dança e tal, faz uma cena toda contemplativa pós-morte. Fala. Não, essa realmente foi a única que eu falo assim que não foi tão ruim, Que tu entendeu? Até curtiu. É. comentei. É, que eu não achei tão ruim essa, porque o cara realmente tá muito perto, ela vem dar um negócio no jugular dele. E aí, muito legal você ter falado da dança, porque é outra coisa que remete ao Massacre da Serra Elétrica, né? Que no Ele final dança ele no dança com a final. serra, assim, e é tipo, pra É. mim marcou o cinema de terror e legal tu lembrar, porque eu, tipo, eu tinha esquecido, aí tu puxou agora. E aí, a, aí o que que acontece depois? Eu vou morte por morte para poder meio que trazer o meu ponto de vista do que eu entendi. Achei essa morte plausível. A morte do celeiro, talvez para mim seja a mais complicada a mais boba, assim, porque primeiro porque o fato do cara pisar no prego claramente é tipo, precisamos debilitar um personagem forte fisicamente, isso para mim Exatamente. é claro, fica muito claro isso. Quando ele coloca a cara no buraco, ele, tipo, ele escuta um barulho do lado de fora, ele nem vê nada, ele escuta um barulho do lado de fora, ele coloca o olhinho lá no buraco e a velha atravessa tipo um tridente de pegar feno por esse É aqueles buraco garfos, né, gigante. e atravessa a cara dele. Eu não sei até que ponto essa parada é pontiaguda ou afiada o suficiente para atravessar uma cabeça. Eu não sei se demandaria uma força física absurda, mas como você fala, a minha suspensão de descrença ignorou essa morte. Talvez essa para mim seja a morte mais problemática dentro desse quesito de ser de ser plausível, né? Digamos assim. Nessa, Ah, não, nem. porque assim, realmente, eu não sei se a velha teria força para atravessar um tridente na cabeça de uma pessoa. Não sei. Cara, é exatamente isso, porque Esse é o assim, ponto. Essa eu concordo com você. o problema dessa foi, como eu falei, a criatividade, porque se a gente for longe, aí tem o que tu falou. Primeiro, essa parada é afiada o suficiente para passar a madeira, a cabeça do Não, cara. a madeira ela não teria que atravessar a madeira, porque Eram três buracos, é porque eu só lembro que é não, um só. tem os buracos. São três. São vários buracos, são mais Eu de três lembrava que é buracos, só um. são mais Eu de três lembrava que era buracos. só um, passava só o garfo principal ali. Mas enfim, o que tu falou é muito isso. O meu problema com ela é falta de criatividade e debilita o cara com um prego. E só que se a gente for longe, tem esse problema. A velha não teria força para atravessar usar o garfo e atravessar a cabeça do cara. A, Mas eu ques- acho que o problema para mim é só a criatividade mesmo. Vai lá, continua. a questão da criatividade, para mim, ela não se tornou um problema a partir do momento em que, tirando a personagem da Diana Ortega, que fica grande parte da segunda metade do filme presa no porão tentando fugir, que o velho prende ela lá, os outros personagens não estão numa situação onde eles estão lutando por uma sobrevivência, fugindo de um slasher e acabam caindo em situações que geram, que são gatilhos criativos para mortes criativas, né? Eles estão lá procurando o cara que sumiu. O cara forte, que é o personagem negro do filme, ele sai para ajudar o velho a procurar a velha. Porque ele fala: minha esposa tá com problema, preciso achar ela, queria saber se ela tá aqui. Ele fala: não, peraí que eu vou te ajudar. E eles começam a procurar ela lá, tipo, naquele pântano lá. E em determinado momento, quando o cara volta, ó, ela não tá aqui, se ela tivesse aqui. E aí o que é interessante dessa cena é que reforça o que eu falei do fato desses personagens enxergarem os idosos como inúteis, como incapazes, como inofensivos, porque o cara tá ali com uma espingarda gigantesca e o velho tá lá, tipo, e o cara tá lá, tipo, esculhambando o velho, falando que
o velho não sabe de nada, que ele era militar, que ele era da marinha, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o velho fala, meu irmão, tipo, cansei de gente que nem você aqui, que vem pra cá querer pegar minha mulher, e não sei o que, não sei o que, e dá um pipoco no cara, saca? Tipo, é o que o velho consegue fazer, tanto é que todos os personagens que o velho mata, ele mata com a arma dele. A menina loira que morre pro jacaré, o quanto ao CGI eu nem vou discutir com você, porque isso aí você tem razão. O CGI é mal feito mesmo, é bem toscão, tipo, o jacaré vem, é como se fosse, tipo, um pet da velha, parece até que, tipo, ele é treinado pra fazer esse tipo de coisa, né? Exatamente. Isso parece muito. Exatamente. Mas é outra situação, é tipo assim, a menina chega, ela vai lá ajudar a Pearl, que tá na beira de um pier, nua, e ela tá lá super perto. Não, deixa eu ajudar você. Eu queria ser enfermeira para cuidar de idosos, não sei o quê. E a Pearl vai lá e fala: Asta, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de enfermeira. E ela vira a menina mais jovem, vira para falar: você é uma velha doida, não sei o que. Tipo, esculhamba de novo ela por ela ser velha. E ela pega e só empurra a menina no lago. Tipo, ela não precisaria de força física para desequilibrar uma pessoa na beira de um precipício, que só que vez o precipício é na beira do lago. E ela cai na água e ela começa a nadar, tipo, você é doida, por que que você me empurrou? Sua velha maluca, e vem um crocodilão e come, assim, tipo, essa morte é plausível, não precisaria de uma força física. A Jenna Ortega, ela consegue arrumar um jeito de sair de dentro da casa, e logo que ela abre a porta e sai da casa, o velho dá um pipoco nela, ela, tipo, ela morre com pipoco, ela sai dentro da casa enquanto os dois estão chegando, porque eles estavam indo atrás da Maxine. Ele dá um pipoco nela, ela cai e morre. Aí é que vem a morte engraçada do filme, né? Que ele fala: me ajuda a carregar ela aqui, porque vamos levar ela pra dentro pra depois a gente jogar ela no lago, pra esconder ela igual a gente fez com os outros, não sei o quê. E o velho meio que reclama: nossa, ela é mais pesada do que tudo. E aí a cena corta pra um plano fechado no rosto da Diana Ortega, esbagaçado pela 12, tipo a cara toda vermelha, ensanguentada aberta. E o corpo dela mexe um pouco, faz tipo uma parada assim, e o velho se assusta Ah, com é. aquilo e para o coração e ele morre, sacou? Tipo, de uma parada cardíaca. Isso eu achei genial, velho. Tipo, o velho morreu de parada cardíaca. E a velha, na verdade, não, a Maxine, ela não dá um tiro na velha. A velha pega a espingarda pra atirar na Maxine e o recuo da arma faz com que ela, tipo, desloque a bacia. Porque a velha não sabe manusear a espingarda. Então Hum, ela vira pra atirar na Maxine, ela dá um pipoco, só que tipo o recuo da arma joga ela pra trás voando tarantinescamente, igual você falou. E aí a Maxine sai e fala: "Porra, me ajuda aqui, porque eu quebrei minha bacia e não sei o quê". E ela vira pra véia, fala uma merda pra véia, ela entra na van e dá um arré e esbagaça a cabeça da véia com a van. Ela é estoura a verdade. cabeça da véia com a van e depois ela vai embora. Então, assim, tirando a morte do celeiro, que foi a única que eu tava assistindo esse filme com o meu primo aqui, a esposa dele aqui em casa, e eu falei, cara, a véia conseguiu atravessar isso aí, ou foi um velho? Porque eu fiquei meio sem saber quem é que tinha atravessado aquela lá. Tirando essa morte, que pra mim é a menos crível de todas, o fato de não existir criatividade nas mortes, que pode sim ser um ponto a ser julgado num filme de terror, é uma expectativa que às vezes tem a necessidade de ser cumprida. Isso não me incomodou, particularmente não me incomodou, não, as mortes não serem criativas, realmente elas não são. Porque pra mim era tipo assim, mano, como que esses velhos vão lidar com essa galera toda? Sacou? Porque realmente eram pessoas fisicamente à frente dos velhos. E o fato do cara só ter uma arma pra matar pra mim faz sentido. A única morte que a Pearl faz com a caneta mais perto, não sei se é uma caneta, se é uma faca, se é um prendedor de cabelo, sei lá, eu não lembro que porra é aquela. Podia ser um extrator de grampo. Se ela, do jeito que ela acertou no cara, atravessaria, entendeu? Então, assim, o ponto que tu colocou como mais crítico, que é a falta de inventividade nas mortes, eu entendo, respeito e concordo. As mortes não são inventivas, não são criativas, mas pra mim não desabona a experiência que o filme traz, assim, do meu ponto de vista, da tensão, das atuações, da construção desse universo onde dois personagens idosos estão isolados, não querem ser perturbados por ninguém, e eles acabam sendo verbalmente e moralmente até julgados e atacados por pessoas mais jovens. Isso é incômodo, sacou? Tipo, qual que é o problema dos velhos, né? Tipo, por que que uma cena de dois idosos transando chega a ser grotesca? Porque tem a cena que eles transam, os velhos transam, né? E por que que isso age de forma grotesca nós, os jovens, enxergamos, velho não transa?
um idoso não pode mais transar, tipo, o idoso não pode mais ter uma vida sexual ativa, tipo, porque a Pearl, várias vezes, ela só busca, cara, pelo amor de Deus, tenta. O cara fala, velho, tipo, você sabe, eu não vou dar conta, meu coração. E ela só queria ser, porra, ela só queria ser amada, mano. É isso que é foda, sacou? Porque tem o contexto de que, velho, ela só queria ter o desejo dela ali suprido, e ela busca isso em outra pessoa, sacou? Isso é muito foda. É por isso que eu não associo ela a um slasher tradicional. Pra mim, ela não é uma sociopata maluca igual o Jason ou o Michael Myers. Ela é uma mulher que tá ali vivendo a vida dela e que ela tem desejos do passado ativados por encontrar uma pessoa que lembrava muito ela quando ela era jovem. E isso traz na memória a mulher que um dia ela foi, sacou? Isso é muito foda. Eu gostei muito disso. Esse pra mim é um ponto que eu achei muito foda assim no filme. Então, da parte da força física que eu falei e tudo mais, que é muito difícil aceitar que eles matariam as pessoas, realmente não é como se o filme não é como se o roteiro colocasse eles numa situações em que eles teriam que fazer algo além do que eles conseguissem. Como tu falou, é tudo muito conveniente. Esse é o problema, que é tipo assim, ah, não, tem um jacaré na porra de um lago que parece ser domesticado. Só empurrar a menina lá, o jacaré vai e mata a menina. Pô, chatão, mesmo que não precise de força física para empurrar uma, uma menina de um precipício, que nem tu falou, uma mulher de um precipício, não é como se não fosse conveniente demais a véia tá pelada perto de um portozinho, de um pierzinho, e a loirinha, não, vou te ajudar e tudo mais, e ficar, tipo, bem na pontinha e ser empurrada. Isso é chato também, essas conveniências, entendeu? O... Sobre a arma, realmente tem o contexto militar do velho. Mas aí é outra conveniência que é, pô, beleza. O que tu colocou, eu achei interessante, eu achei muito interessante, que é tipo assim, acho que o que eles tentaram fazer no roteiro é justamente isso. Como que a gente vai colocar esses velhos para matar as pessoas? Só que aí fica conveniente demais, entendeu? Eu acho que eles poderiam ter feito outras soluções, porque, como eu falei, no filme mostra que ela já teve esses impulsos no passado, esses impulsos sexuais e de tentar pegar algumas pessoas ali, provavelmente que alugaram o local lá, perto de onde eles moram, e tentou ter sexo com eles e acabou matando eles e tudo mais. Não acho que foi tipo, ah, não, você não transou comigo, eu vou te matar e tal, isso é só um impulso sexual. Não, ela é uma sociopata louca, igual os outros. A diferença dela é que a sociopatia dela, a loucura dela é diferente da dos outros. Se o Michael Myers, ao invés de querer só matar as babás, quisesse é, transar com elas e tudo mais, e a motivação dele fosse, tipo, elas não transaram comigo, eu vou matar, ele ainda seria um louco, entendeu? Então ela é um louco, e é por isso que eu tô falando que isso não difere muito dos outros loucos, sabe? Porque é todo mundo louco. É algo novo por ser algo sexual, mas eu ainda não acho inventivo o suficiente para chamar minha atenção, sabe? E eu acho que o roteiro tem essas conveniências muito chatas de colocar justamente essas situações, como o velho matar, tipo, dois personagens com armas, mesmo que eu entenda que é tipo, pô, como é que a gente vai colocar esses velhos para matar essas pessoas? Pô, morte com arma ainda é, tipo, muito paia para mim. E colocar o contexto militar do cara é outra conveniência do roteiro, entendeu? E o problema que eu tenho com a velha e com a motivação que tu falou que ela só queria ser amada e o velho não conseguia mais dar no couro. E ele fala que ele realmente poderia morrer por transar com ela e ter um infarto, assim, tanto que o filme faz ele morrer de infarto justamente para mostrar, tipo assim, ele tava certo. Ele até transa com ela, não lembro se ele, tipo, fica quase morrendo lá na cama, se ele tem alguma Fica coisa não, assim, fica não, não, fica não. fica não, Mas não, ele, beleza, mas mas ele morre na cena seguinte, depois do sexo, né? entendi. Não, pois é, e aí é como se o roteiro estivesse falando, não, ele tava certo em ter medo de transar com ela e ter um infarto, mas como o filme, como eu falei, o filme mostra que ela já vem fazendo isso há bastante tempo. E talvez nem, não é talvez, para mim é certeza, não é porque o velho não consegue comparecer, mas é porque ela é doida. Não é porque ela quer ser amada, é porque ela é doida. Ela
se pá, ela mata as pessoas, beleza, ela tem um impulso sexual, mas o impulso sexual é meio que um caminho para ela chegar lá no final e matar as pessoas. Até porque ela não só tem prazer em transar com as pessoas, ela tem o prazer de transar e meio que matar a pessoa. Isso na cena mesmo em que ela tá esfaqueando o menino, o câmera, ela sobe nele e fica esfaqueando, esfaqueando e fica lá. O que eu posso falar? Ela fica se movendo lá, subindo e descendo no cara. Pensando. Viçando, ela fica viçando. Então você vê que o prazer dela não tá só em viçar ali, ela até fica dando umas facadinhas enquanto viça, né? Então eu acho que ela só é louca mesmo. Essa parte dela que é só ser amada, não acho que seja a motivação dela, não, até porque ela é doida e ela já fez isso no passado e o velho já encobriu várias coisas que ela fez no passado. Então é isso, eu acho que é muito cheio de conveniências. Eu super entendo teus pontos e eu achei muito massa tu falar que, tipo, o roteiro realmente foi uma parada que eu não tinha pensado, que é o roteiro, tipo, pô, como que eu vou colocar esses velhos para matar esse povo? E aí que entra a questão que eu falei da criatividade, eu acho que eles poderiam ter feito diferente, porque é muito conveniente as mortes, o olhinho no buraco, assim, é, tipo, muito ridículo, a mulher tá na ponta de um pia onde tem um jacaré, é muito ridículo, isso é, Mas tipo, tudo mano, isso, tudo isso, mano, tudo isso só é possível porque é claramente evidente de que os personagens mais novos menosprezam a capacidade dos personagens idosos de fazer qualquer tipo dessas coisas com eles. Eles não enxergam esses personagens idosos como pessoas perigosas, porque eles são velhos. O roteiro ah, deixa isso muito então, claro, saca? Tipo assim, não, é verdade, a velha estava no ponto do pier e ela não é como se ela tivesse levado a personagem mais jovem para lá pra frente. Ela tava lá de boa. A mulher que se intrometeu e foi lá tentar ajudar. Tipo, não, você tava passando frio. Não, a velha tava lá na dela, sacou? Na beira do pier. E a loira não sabia que tinha um jacaré lá para ficar de costas pro lago. Quem tinha nadado tinha sido a Miyagote no lago. Então, sim, quando a velha empurra, a velha sabia que o jacaré tava lá. A outra menina não. uhum, Quando o cara decide ir ajudar o velho, ele decide ajudar o velho porque ele acha que o velho não vai conseguir fazer sozinho. Ele mais uma vez entende ele como incapaz. Quando o cara tá segurando uma arma na frente dele, ele jamais pensaria que o velho ia dar um tiro nele, porque ele enxerga o velho como incapaz. Quando o cameraman vai lá e deixa a velha chegar perto dele, ele não faz nada porque ele enxerga a velha como incapaz. A única morte que eu concordo plenamente com você é a do celeiro, que eu acho a mais tosca de todas, sacou? Aquela morte ali, ela é bizarra, assim, tipo, o cara andando de cueca na fazenda, sim. descalço, pisa no prego e faz o clichê ultra mega Power Blaster Supremo, que só não é mais clichê que abaixar na frente do espelho e levantar e ter alguém atrás de você, que é colocar o olho no buraco. Porra, no filme de terror você não coloca o olho no buraco, entendeu? Exatamente. Nem na Todas, vida real você coloca o é, olho no buraco. Todas as outras mortes, pra mim, elas têm uma justificativa a partir do ponto de vista em que os personagens mais novos estão sempre não vendo capacidade, não vendo funcionalidade nos personagens mais idosos. Para mim, isso ficou muito claro, assim, em todas as outras mortes. E a da Jenna Ortega, ela só queria fugir, coitada. Mais uma É, vez, ela estava no lugar errado, na hora errada, assim como a personagem dela estava no filme, ela morre por estar no lugar errado na hora errada. Se ela tivesse conseguido fugir 5 minutos antes, ela não tinha tomado um pipoco na cara. É isso, sim. é verdade. Mas, cara, mesmo tu falando isso, a conveniência do roteiro ainda me chateia, entendeu? Concordo contigo que os personagens, eles subestimaram os velhos porque eles são velhos. E eu até falei que, tipo assim, eu não acredito que aqueles velhos do filme tenham a força ou condições de fazer qualquer coisa com o pessoal. Eu mesmo subestimei os velhos do filme. E até comentar uma parada rapidão que tu comentou, que é tipo, a maquiagem dos velhos realmente incomoda pra caralho, é uma parada que me tirou um pouco do filme, entendeu? Porque eu ficava, tipo, o tempo todo, velho, o que tem de errado com esse povo? Na Essa roupa real, de... sabe como é que eu me senti quando eu vi e eu fiz esse comentário? Eu falei, mano, isso aqui parece a fantasia que os caras do Jackass usa pra fazer aquela pegadinha do cara velho com o neto. É aquela, é, Gerou um filme. é aquela maquiagem, sacou? Tipo, eu me incomodei muito. Muito. A Pearl menos em algumas cenas, assim. Em algumas cenas dá pra ver um pouco mais de verdade. Mas o velho em si, mano, parece que o bicho nem tem expressão. Parece que ele é realmente um homem de borracha, assim. Isso me incomodou para o caralho, assim. Pra mim foi o que mais me perturbou no filme, mais me incomodou no filme é o visual dos dois velhos, assim. Porque claramente é uma roupa
vestida por cima de alguém mais novo, assim, saca? Como eu falei, as mortes são muito convenientes, mesmo que tu não tenha problema com a morte do Pia e o jacaré ali é muito problemático pra mim, assim como as outras mortes, e eu acho que eu terminei, assim, do porquê que eu não gosto desse filme. Temos aqui duas opiniões divergentes sobre o pior filme do ano, um dos melhores filmes do ano, um dos piores filmes do ano. Enfim, você que assistiu X, A Marca da Morte, vai lá no Instagram, deixa seus comentários lá pra gente, vai lá no YouTube, no episódio 11, deixa seus comentários se você assistiu o filme, fala se você gostou, se você odiou, se você concorda com a gente, se você discorda da gente. Hoje era isso, né, Brunão? Que a gente tinha hoje, falar dos filmes que a gente viu e argumentar os nossos pontos sobre esse polêmico filme de terror da A24. Cara, era isso, eu não imaginei que ia virar essa discussão gigantesca, eu acho que tu já sabia que ia virar, por isso você tava super animado. Eu esperava ser mais sucinto até, acho que eu me alonguei muito, mas eu acho que foi uma discussão muito boa e sempre saudável. Então, vocês aí que vão comentar no Instagram, comentem lá o que vocês acharam do filme, a gente adora saber o que vocês pensam e como vocês absorveram o filme. Mas como a gente faz aqui, vamos fazer com respeito, com responsabilidade, não seja uma pessoa que ofende as pessoas e se aproveita do anonimato da internet. Vamos debater com respeito, porque o que você viu é sobre isso aí, ó, sobre discussão com respeito, sobre amizade e sobre pensamentos opostos, mas com respeito. É isso, gente. Reforçando, segue a gente no YouTube, canal do Erd. Segue a gente no Instagram, canal do Erd. Aqui no Spotify, deixe as estrelinhas lá de vocês, avalie o podcast para que ele se torne cada vez mais relevante e chegue para mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado a você que está levando a gente aí no trânsito, no carro, no transporte público, arrumando a bolsa das crianças para o outro dia, no banho, lavando a louça, passando a roupa, enfim. Obrigado por nos ouvir. É isso, valeu e até o próximo episódio.